Constelações familiares e o caminho da cura. Stefan Hausner 14.4 Introdução Torna-te quem és. E W.J. von Schele na psicoterapia sempre se soube que vivências pessoais traumáticas podem acarretar duradouras perturbações físicas e psíquicas quando, por motivo de sobrecarga atual, são reprimidas e excluídas. A superação desses sintomas torna-se possível quando são readmitidos e reintegrados os aspectos até então dissociados. Além disso, as constelações familiares nos mostram como os traumas dos antepassados a que nos vinculamos pelo destino continuam a atuar através de gerações e influenciam a vida dos descendentes. Precursoras para o desenvolvimento das constelações familiares foram as intuições de Bert Hellinger sobre as formas de atuação da consciência moral e sobre o que envolve alguém, dentro de uma família ou mesmo fora dela, no destino de outra pessoa, assim como sua permanente observação e o êxito que obteve na tentativa de desenvolver meios para dissolver esses envolvimentos. 4.1 Breve introdução aos fundamentos das constelações familiares. Cada ser humano nasce numa família. Isso gera um vínculo que o liga a todos os membros dessa família. Uma instância oculta, que Bert Hellinger chama de consciência familiar, vela pelas condições que reinam na família enquanto compartilha de um destino comum. A essas condições estamos expostos e subordinados, independentemente de nossa vontade. Essa instância vela pelo vínculo no sistema, pelo equilíbrio entre o dar e o receber, assim como no destino, e pela preservação da ordem. A ordem prescreve que todos os membros da família, inclusive os falecidos, possuem igual direito de pertencer a ela. Quando um membro da família é excluído, desprezado ou esquecido, por exemplo, uma criança que nasceu morta, essa consciência coletiva faz com que um outro membro, geralmente de uma geração posterior, inconscientemente se identifique com a pessoa excluída. Nesse enredamento, o segundo torna-se semelhante ao primeiro e reproduz aspectos do destino dele, sem que saiba por quê e sem poder evitá-lo. Uma segunda ordem que vela a consciência coletiva é a hierarquia pelo tempo. Dessa maneira, os pais têm prioridade em relação aos filhos, o primeiro filho em relação ao segundo, etc. Entre famílias, a que foi fundada ou surgiu por último tem precedência sobre a anterior. Portanto, a família atual tem precedência sobre a família de origem e a segunda família sobre a primeira, mesmo que tenha se originado por meio de um filho extraconjugal. Em oposição à consciência moral pessoal, por onde percebemos imediatamente se nosso modo de agir coloca em risco nosso pertencimento, a consciência coletiva, atuando de modo oculto, vela pela preservação e pela coesão da família. Como demonstram muitos exemplos apresentados neste livro, apegamo-nos a muitas doenças e sintomas pelo anseio de proximidade com nossos pais ou pela necessidade de pertencer à nossa família. Muitas vezes atua aí uma necessidade inconsciente de compensação, quando nos sentimos culpados ou exibimos uma pretensa reivindicação. Ou então a doença nos obriga a uma parada quando infringimos uma ordem com nossa atitude ou nosso comportamento. 4.1.1 A família como participante de um destino comum. Por meio da investigação sobre possíveis envolvimentos familiares de membros individuais, o trabalho com as constelações sistêmicas levou a um conceito ampliado de família, onde se incluem todos os que são abarcados pela consciência do grupo familiar. Nesse sentido pertencem a ela todos os filhos, portanto nós e todos os nossos irmãos e meio-irmãos, inclusive os natimortos, bem como os filhos que foram dados, ocultados ou abortados. Além disso, pertencem à família os pais e todos os seus irmãos, os avós, algumas vezes também os seus irmãos, principalmente quando tiveram um destino especial, e por vezes ainda os bisavós. Além dos parentes, pertencem ainda ao sistema familiar todos aqueles que de algum modo sofreram uma constelações familiares e o caminho da cura, Stefan Hausner 15 perda por intermédio da família, ou cujo destino proporcionou a ela um ganho. Tais são, por exemplo, os parceiros anteriores dos pais ou dos avós, que tiveram de ceder ou liberar o seu lugar. Nesse contexto também são considerados como pertencentes ao sistema familiar aqueles que foram vítimas de violência por parte de membros da família. Além disso, em razão do vínculo especial que nasce entre vítimas e perpetradores, nas famílias em que houve vítimas de crimes e violências também pertencem a ela os assassinos.
Todas as pessoas mencionadas constituem a família como uma comunidade que participa de um destino comum. 4.1.2 Os procedimentos. O método ideal para mostrar os efeitos transgeracionais dessa consciência coletiva oculta é a constelação familiar. O modo mais efetivo de realizá-la é em seminários de vários dias, onde cada participante tem a possibilidade de escolher, entre as pessoas do grupo, representantes para si e para membros de sua família. O paciente constela desses representantes em suas relações recíprocas, de acordo com a imagem interior que ele faz dos membros de sua família. O fenômeno surpreendente, e até agora inexplicável, é que os representantes, uma vez posicionados pelo paciente devidamente centrado, são tomados por um movimento e imediatamente passam a sentir-se como as pessoas reais que representam, manifestando sentimentos delas e por vezes exibindo sintomas físicos semelhantes, quer estejam representando pessoas vivas ou já falecidas. A partir do modo como os representantes se interrelacionam, dos seus sentimentos e expressões e dos impulsos que manifestam, o constelador e o paciente reconhecem os acontecimentos relevantes da história familiar e as dinâmicas que atuam nessa família e que podem estar em conexão com a doença e os sintomas do paciente. O grupo não é um contexto adequado para todos os pacientes. Principalmente em casos de labilidade psíquica é preciso haver um esclarecimento com o médico ou terapeuta que trata do cliente. Também é possível elaborar soluções na consulta individual. Aí podem ser feitas constelações com a utilização de figuras ou de marcas no solo para representar as pessoas. Não me ocuparei extensamente dessas possibilidades, e remeto os interessados à bibliografia disponível, especialmente aos trabalhos de Ursula Frank e de Philip. 4.2 A constelação de doenças e sintomas. No trabalho de constelação com doentes é muitas vezes útil introduzir um representante da doença ou do sintoma. 1. Devido à minha orientação para a totalidade e para evitar deslocamentos de sintomas, em meu trabalho pessoal raramente coloco em cena representantes de sintomas individuais. A observação mostra que representantes de estruturas abstratas como doenças e sintomas geralmente entram em ressonância com pessoas excluídas ou com temas sistemicamente irrelevantes, muitas vezes associados a tabus da família. Eventualmente temos a impressão de que o doente, por meio de seus sintomas, faz lembrar a pessoa excluída. Ele está vinculado pelo amor, enquanto outros membros da família recusam ou reprimem o amor e o reconhecimento. A constelação da doença ou do sintoma, em relação com o paciente ou com sua família, consegue trazer à luz essas conexões que geralmente são inconscientes. Durante o esclarecimento da questão do paciente manifesta-se a sua atitude diante da doença ou do sintoma, bem como sua disposição em defrontar-se com ela e com aquilo que possivelmente está por trás dela. Quando percebo, nesse particular, uma forte resistência ou uma atitude de absoluta rejeição da doença, geralmente começo a constelação apenas com um representante da doença ou do sintoma e um representante do paciente, e deixo que eles sigam os seus próprios impulsos de movimento. Na maioria das vezes introduzo, num passo seguinte, representantes de pessoas da família. Uma outra possibilidade é começar com representantes da família atual ou original do paciente, num segundo passo, introduzir na constelação um representante para a doença. Indicações para a solução da dinâmica são dadas geralmente pelos personagens que reagem mais claramente em presença do representante da doença. Antes que o paciente escolha um representante para a doença, geralmente deixo-o decidir se prefere escolher um homem ou uma mulher para esse papel. Dessa maneira, um original alemão. O autor usa o termo symptomatique para significar o quadro clínico resultante do conjunto dos sintomas. Não havendo um substantivo equivalente em português, optamos, em razão da simplicidade, pelo termo sintoma, que deve portanto ser entendido nessa acepção mais ampla. N. T. Constelações familiares e o caminho da cura. Stefan Hausner 16 paciente é estimulado a perceber interiormente o que lhe convém e é menos influenciado pela aparência de outros participantes do grupo. Muitas vezes a escolha do sexo do representante da doença corresponde ao sexo da pessoa excluída. Contudo, o terapeuta não deve fiar-se nisso. Um exemplo. O aborto espontâneo. Querida mamãe, o mais importante eu já tinha.
Paciente com câncer de mama. Num curso de constelações sistêmicas com doentes, uma mulher fala de seu câncer. Acrescenta que os médicos lhe prognosticaram boas chances de cura, e também ela está convencida: eu vou conseguir isso. Muitos doentes de câncer manifestam uma atitude arrogante diante dos pais, do destino de um familiar ou diante da vida em geral. Essa presunção manifesta-se, algumas vezes, sob a forma de raiva e ódio, mas também pela ideia de que, assumindo um sofrimento pessoal, eles podem salvar alguém de um destino pesado. Na constelação de outra paciente que apresentava câncer de mama, o representante da doença disse à representante da paciente, quando ela se postou diante de Lê com uma atitude de desafio: "Você realmente sabe como eu sou perigoso?" Essa frase me fez pensar naquela primeira paciente, totalmente convencida, que afirmou: "Eu vou conseguir isso." Sem fazer outras perguntas, peço à paciente que coloque em cena uma pessoa para representá-la e outra para representar sua doença. Para a doença, ela também escolhe uma mulher e a coloca atrás e bem perto de sua própria representante, ambas voltadas para a mesma direção. Para pasmo da paciente, sua representante, por impulso próprio, imediatamente se apoia na representante da doença e fecha os olhos, com uma expressão feliz e contente. A representante da doença abraça-a e diz: "Para mim, está tudo bem. Se ela precisar de mim, aqui estou." As aparências sugerem que a representante da doença está representando a mãe da paciente. Interrogada sobre a relação com sua mãe, a paciente responde que sempre foi difícil, e acrescenta: "De uns tempos para cá nós nos acomodamos. Eu sou a primogênita de meus pais e deveria ser um menino. Meu nascimento já foi muito difícil, com campânula de sucção e fórceps, e então eu nasci, uma menina. Minha mãe tinha preparado todo um enxoval azul claro, como se usava então para os meninos. Minha tia contou que minha mãe chorou por 3 dias depois de meu nascimento." Essa resposta da paciente está em contradição com a atitude proatitora da representante da doença, que se coloca à disposição da paciente, enquanto a mãe parece, por alguma razão, não ter tido liberdade para acolher a filha. Essa discrepância leva-me a supor que ainda falta algo essencial. Antes de prosseguir com as perguntas, peço à paciente que introduza uma representante para sua mãe. Ela posiciona a uma certa distância das outras duas representantes, com o olhar voltado para elas. Ambas dão pouca importância à representante da mãe, que entretanto manifesta fortes reações físicas, tem uma grande dificuldade de encarar a filha e a doença, e comenta: "Vejo minha filha, mas quando quero olhar também para a doença, meu olhar fica embaçado e não vejo mais nada com clareza." A fixação da mãe por um menino, relatada pela paciente, e essa reação da representante da mãe me induzem a perguntar à paciente se por acaso sua mãe tinha perdido um filho. Ela responde: "Sim, antes de mim ela teve um aborto espontâneo, e deve ter sido um menino." Acho que ela jamais superou essa perda. Quando a paciente menciona seu irmão, a representante dela, por impulso próprio, desprende-se da representante da doença, vira-se e a encara nos olhos. A impressão é que ela desperta de um transe e subitamente começa a participar do que acontece. A representante da mãe, não suportando o olhar da filha para a doença, vira-se e fixa com uma expressão vazia o chão diante de seus pés. Apontando para a representante da doença, volto-me para a paciente e pergunto: "Você sabe quem está ali?" "Minha mãe." Pergunta ela. "Penso que é seu irmão." Para testar essa hipótese, peço a um participante que se deite no chão diante da mãe, representando o falecido irmão. A representante da mãe olha para o filho e começa a chorar. Nesse momento, a representante da paciente afasta-se da representante da doença e olha para sua mãe com amor e compreensão. A representante da doença, por própria iniciativa, retira-se da constelação, deixa o círculo de cadeiras dos participantes e constelações familiar e o caminho da cura. Stefan Ausner 17 volta a sentar-se em seu lugar. Concluindo, volto-me diretamente para a paciente e proponho-lhe que diga algumas frases à sua mãe. De boa vontade e com o coração aberto, ela repete: "Querida mamãe, agora eu sei um cinto. O mais importante eu já tenho, e agora eu assumo isso."
Eu tomo esta vida e a preservo, e vou respeitá-la cuidando bem de mim. A representante da mãe, que inicialmente ainda olhava para o filho morto, volta-se então diretamente para a paciente e a toma nos braços. Com energia ela diz, por sua vez, à filha, minha querida filha, viva! Este outro assunto só diz respeito a mim. Na rodada final do grupo a paciente conta que a constelação lhe fez muito bem. Diz que para ela foi especialmente importante ouvir da mãe que ela deveria viver, e isso lhe proporcionou muito alívio. Reconhece que nunca soube com segurança se sua mãe realmente queria isso, e que agora pôde perceber o que perturbava sua relação com a mãe e ver que isso não se referia a ela. Poucos são os pacientes que conseguem inicialmente perceber uma relação entre sua doença e sua família, ou reconhecer a influência que eles próprios exercem sobre sua doença. Nesse particular, as constelações fornecem eles importantes pontos de apoio. No exemplo mencionado não ficou claro, no final, quem estava sendo representado pela doença, mas isso não tem maior importância. Pelos seus aspectos anímicos, a doença poderia estar associada ao irmão ou à mãe. O mais importante foi a sensação da representante de a doença, de que se tornou dispensável. Isso se evidenciou quando entrou em cena o falecido irmão da paciente. Essa foi a figura-chave que levou a paciente a desprender-se da doença na constelação. A mãe da paciente manifestamente não conseguirá superar a morte do filho. Com isso, permanecia presa a ele e não estava livre para deixar fluir o seu amor pela filha. Dessa maneira, a relação entre a paciente e sua mãe foi dificultada desde o início. Geralmente os filhos começam procurando em si mesmos a causa de sua dificuldade na relação com os pais. Após o fracasso de suas tentativas de superar os obstáculos, frequentemente só lhes resta a retirada, o desespero ou a raiva. Muitas vezes acabam perdendo o respeito pelos pais. Cada uma dessas atitudes perturba o equilíbrio da alma e, por acréscimo, o bem-estar do corpo. A visão da dor da mãe pelo filho perdido pode fazer com que o amor e o respeito voltem a fluir. Com isso, algo descansa na alma e a paz alcançada produz também um efeito físico salutar. Para o transurso e o resultado de uma constelação é fundamental a decisão sobre que pessoas ou que elementos estruturais devem ser representados. Acho questionável, no método das constelações sistêmicas, o princípio de que tudo pode ser representado, na suposição de que isso sempre desencadeará processos mobilizantes. A questão básica, sobretudo do ponto de vista da medicina, é se isso trará progresso à constelação, e em que ponto o paciente poderá mudar alguma coisa, um modo de ver, uma atitude, etc., para que algo possa fluir, descansar ou ficar em ordem em sua alma e em seu corpo. Uma preliminar essencial para trabalhar com uma constelação é a primeira tomada de contato com o paciente e o esclarecimento de sua questão. Durante essa conversa não repara apenas no que ele diz. Desde o momento em que ouve a questão do paciente, o terapeuta deve entrar em sintonia com as pessoas e as estruturas mencionadas pelo paciente e procurar, por meio de uma percepção representativa, captar seus sentimentos e suas qualidades. Recentemente aparecem então discrepâncias entre a percepção que o terapeuta tem de alguma pessoa e aquilo que o paciente descreve sobre sua relação com ela. Isso fornece ao terapeuta, muitas vezes, valiosas indicações sobre os conflitos que estão na origem do sintoma. 4.3 A constelação do órgão doente. Às vezes, a sintonização com o órgão doente do paciente transmite ao terapeuta a sensação de que esse órgão não está ligado ao sistema global do corpo. Nos conceitos de tratamento da medicina alternativa, essa ligação é, no entanto, uma condição para a preservação da saúde e a cura de um órgão. Quando é especialmente clara a impressão de que o órgão em questão está dissociado do conjunto do organismo, procuro, em primeiro lugar, acompanhar na constelação essa ligação interrompida. Para isso começo propondo ao paciente que coloque em cena representantes para si mesmo e para o órgão doente. Um exemplo: o luto da mãe, paciente com frequentes doenças dos órgãos respiratórios. Num seminário de constelações para doentes físicos, um homem me pede que trabalhe com ele. Desde a infância seus órgãos respiratórios constituem um ponto fraco em seu corpo.
Repetidas pneumonias leva RAM a constelações familiares e o caminho da cura. Stefan Hausner 18 perturbações crônicas das vias respiratórias, que continuam resistindo à terapia. Essa informação basta-me para começar, e toma alguns minutos para entrar em sintonia com o paciente. Nisso percebo nele, como sua emoção básica, uma profunda tristeza. Na medicina tradicional chinesa, a emoção tristeza subordina-se ao ciclo funcional do pulmão. ISS significa que uma tristeza excessivamente forte ou estressante, mesmo que seja vivida por alguma pessoa próxima, causa um dano ao ciclo de funções do pulmão, o que pode provocar, entre outros sintomas, uma perturbação dos órgãos respiratórios. Nesse particular, suspeito de uma conexão entre o sentimento básico de tristeza do paciente e seus sintomas. Em seguida, ao sintonizar-me com o pulmão do paciente e com sua relação com esse órgão, não percebo uma ligação, e sinto como se o pulmão estivesse dissociado do conjunto do organismo. Peço ao paciente que escolha 2 representantes, um para si mesmo e outro para o pulmão. Ele começa posicionando seu próprio representante no meio do círculo, depois escolhe uma mulher para representar o pulmão e a coloca voltada para o representante dele, atrás do seu ombro direito. Então, por um impulso próprio, a representante do pulmão pousa a cabeça no ombro do representante do paciente. Este, porém, sente-se visivelmente desconfortável e com cuidado dá um passo à frente. Porém a representante do pulmão, mantendo os olhos fechados, permanece apoiada nele. Com isso, desloca para frente todo o peso do seu corpo, impedindo o representante do paciente de prosseguir. Olhando para o paciente, reparo que está chorando e lhe digo, parece que essa imagem é familiar para você. Ele balança a cabeça, aponta para a representante do pulmão e diz, essa é a minha mãe, isso me faz reconhecê-la. Para o representante do paciente o peso fica excessivo e ele se desprende, dando mais 2 passos à frente. A representante do pulmão, ou da mãe do paciente, abre os olhos, permanecendo de pé com a postura encurvada, e fixa o olhar no chão à sua frente como se procurasse algo. Pergunto então ao paciente se alguém morreu prematuramente na família de sua mãe. Ele conta que sua mãe sofreu 5 abortos espontâneos antes do nascimento dele. Ao ouvir isso, a representante da mãe põe-se a chorar e ajoelha-se no chão. O paciente respira fundo e me olha, com a expressão de quem sabe e concorda. Sua respiração mudou, seu tórax parece mais livre e mais vivo. Resolvo concluir o trabalho nesse ponto, e pergunto ao paciente se assim está bem para ele. Ao ouvir sua confirmação, libero os representantes. Essa constelação estabeleceu uma conexão entre os sintomas do paciente e um tema de vida que lhe era familiar, o luto e a dor de sua mãe. Isso lhe permitirá futuramente, caso reapareçam os sintomas, ter uma relação diferente com eles, pois sabe a que eles estão associados, e assim já dispõe de uma possibilidade de mudança e controle. Nas constelações é sempre emocionante perceber como as crianças são desprendidas e persistentes quando assumem o destino de seus pais ou de outras pessoas próximas ao perceberem o quanto eles sofrem com isso. 4.4 Contexto do trabalho e pensamentos orientadores, o momento oportuno determina a qualidade do movimento. Lao Tse é a tentativa de compreender a doença e a saúde em sua essência, bem como o questionamento dos fenômenos de cura fizeram amadurecer em mim a convicção de que, quando ela acontece, trata-se de autocura. Quem chega a ver as coisas dessa maneira é levado a perguntar de que modo alguém que acompanha uma pessoa que lhe pede ajuda numa crise de doença pode contribuir para o seu alívio ou a sua cura. Talvez lhe seja possível criar as condições ideais para o desenvolvimento das forças de autocura. Nesse particular sinto que o trabalho com constelações sistêmicas para doentes é uma abordagem útil, complementar e eficaz, ao lado da correspondente assistência médica ao paciente. Desde que passei a dirigir constelações no contexto de minha prática profissional, preocupo-me com a questão da eficiência e da eficácia do método. Pergunto-me, então, o que terá ajudado quando, após a participação numa constelação em grupo, são desencadeados processos de cura de doenças parcialmente antigas, inclusive, às vezes, sem que o próprio paciente tenha feito a sua constelação.
Além da abordagem destituída de intenções, característica desse método, e do procedimento fenomenológico, é que existem critérios para o trabalho de constelações com doentes, cuja observância pode ajudar o processo de cura nos pacientes. Constelações familiares e o caminho da cura. Stefan Hausner 19 em seu livro Ordens do Amor. Bert Hellinger faz a seguinte distinção entre o caminho científico e o caminho fenomenológico do conhecimento. Dois movimentos nos levam ao conhecimento. O primeiro é exploratório e quer abarcar alguma coisa até então desconhecida, para apropriar-se e dispor dela. O esforço científico pertence a esse tipo e sabemos quanto ele transformou, assegurou e enriquece o nosso mundo e nossa vida. O segundo movimento nasce quando nos detemos durante o esforço exploratório e dirigimos o olhar, não mais para um determinado objeto apreensível, mas para um todo. Assim o olhar se dispõe a receber simultaneamente a diversidade com que se defronta. Quando nos deixamos levar por esse movimento diante de uma paisagem, por exemplo, de uma tarefa ou de um problema, notamos como nosso olhar fica simultaneamente pleno e vazio. Pois só quando inicialmente prescindimos das particularidades é que conseguimos expor-nos à plenitude e suportá-la. Assim, detemo-nos em nosso movimento exploratório e recuamos um pouco, até atingir aquele vazio que pode fazer face à plenitude e à diversidade. Esse movimento, que inicialmente se detém e depois se retrai, eu chamo de fenomenológico. Ele nos leva a conhecimentos diferentes dos que poderíamos obter pelo movimento do conhecimento exploratório. Ambos se completam, porém. Pois, também no movimento do conhecimento científico exploratório, precisamos às vezes parar e dirigir o olhar do estreito ao amplo, do próximo ao distante. Por sua vez, o seu conhecimento obtido pela fenomenologia precisa ser verificado no indivíduo e no próximo. Ordens do Amor, Cultrix, p. 4.4.1 O contexto e a atitude especialmente importante é a criação de um contexto protegido onde as constelações possam ser realizadas. Aqui são importantes, por parte do constelador, a experiência pessoal e particularmente uma atitude destituída de julgamentos, igualmente voltada para todos os participantes e para cada destino. Quanto mais seguros os pacientes se sintam, e quanto mais claramente percebam que o que aparecer na constelação não será avaliado ou julgado pelos demais participantes, tanto mais facilmente eles se abrirão às dinâmicas que condicionam as suas doenças. O dirigente da constelação precisa levar em conta a relação, via de regra ambivalente, entre o paciente e a sua doença. Por um lado, ele gostaria de livrar-se da doença, pois ela limita ou mesmo coloca em risco a sua vida. Por outro lado, é preciso reconhecer que para o paciente a doença representa a melhor das tentativas que fez para ajustar-se às suas condições de vida. Como na medicina natural, o dirigente da constelação não vê a doença primordialmente como um problema. Ele a encara principalmente em sua função, como uma tentativa de solução. Com essa atitude ele fica atento para as forças e dinâmicas que atuam por trás da doença, e o paciente ganha confiança para liberá-las no processo da constelação, com vistas a uma solução. 4.4.2 Pensamentos orientadores do ponto de vista do trabalho com as constelações. De acordo com as experiências recolhidas até o momento, os seguintes aspectos atuam entrosados no modo de lidar com o processo da doença, condicionando-se e fortalecendo-se reciprocamente, a disposição do paciente para dizer um sim à vida e, concomitantemente, para assumir a sua responsabilidade pessoal, o amor primário da criança por seus pais e o anseio por estar perto deles, a exclusão, por parte do próprio paciente ou de sua família, de pessoas ou temas relevantes para o sistema familiar. 4.4.2.1 O sim e o não à vida à saúde não é um modo de sentir-se, é um modo de ser. Hans-Georg Gadamer As experiências e vivências traumáticas nas famílias causam medo a todos os seus membros através de gerações e provocam separações entre filhos e pais, entre gerações antecedentes e subsequentes. Contudo, o Constelações Familiares e o Caminho da Cura, Stefan Hausner 20 que muitas vezes é sentido como peso e dificuldade abriga em seu seio uma força especial. O exemplo de constelação apresenta-do a seguir mostra como estamos vinculados à história de nossa família e não conseguimos livrar-nos dela.
Ela nos pertence, é uma parte de nós e marca nossa personalidade, com todas as forças e fraquezas que temos. O peso. Num curso de constelações, um homem expõe sua intenção com estas palavras: gostaria de livrar-me do peso de minha família. Sem perguntar o que aconteceu na família, peço a ele que escolha 2 representantes, um para si mesmo e outro para o peso. Ele coloca o seu representante a uma GRAN de distância do representante do peso e de costas para ele. Enquanto o representante do paciente se mostra muito agitado, o representante do peso permanece firme e calmo, e acompanha com atenção e simpatia os esforços do outro para escapar. O desespero do representante do paciente pela impossibilidade de escapar do peso aumenta sempre, e ele procura esconder-se num canto da sala. O representante do peso olha imperturbável para ele e aguarda. Questionado sobre o que se passa com ele, o representante do pé só responde: estou aqui, e tenho todo o tempo do mundo. Quando o representante do paciente ouve essa frase, sua intranquilidade aumenta ainda mais. Sente-se cada vez mais desconfortável, até que se ergue e, sem olhar para os lados, caminha lentamente de costas, como que puxado por uma força invisível, na direção do representante do peso, até que finalmente apoia nele as suas costas. O outro delicadamente pousa as mãos em seus ombros, e o representante do paciente começa a chorar mansamente. Depois de algum tempo ele vira a cabeça e encara, sobre o seu ombro, o representante do peso, balança a cabeça como se entendesse, e ambos se abraçam. Para concluir, sugiro ao representante do paciente que diga: sim. Agora eu assumo a vida, mesmo a este preço. Dizer sim à vida que veio por meio dos pais e dos antepassados é um ato difícil para muitas pessoas. Isso se consegue aceitando os pais, do jeito como foram e são, e aceitando a história da família de que nascemos. Conseguir esse ato não depende do contato ou da qualidade da relação com os pais ou avós, e também está ao alcance das pessoas que não conheceram seus pais e suas famílias, pois é essencialmente uma aceitação de si mesmo, do destino pessoal e também da situação de vida em que cada um se encontrar. Essa situação pode envolver também uma doença pela qual a pessoa é afetada, de forma aguda ou crônica, talvez por toda a sua vida. Como mostra a experiência, muitas vezes o primeiro passo de alguém para a solução de um problema ou para a cura de uma enfermidade é assumir a parte de responsabilidade que lhe cabe. De acordo com minha observação, a força para esse passo é proporcional à disposição de aceitar os pais e a própria família de origem. Esse sim aos pais e à família tem o caráter de um sim à vida, e considero a disposição de um paciente nesse sentido como uma condição para que eu me disponha a fazer a sua constelação. Minha experiência em constelações com doentes, sobretudo na clínica, é que quando um paciente não está disposto a dizer esse sim à sua real situação, muitas vezes também não está disposto a aceitar o que vem a se mostrar na constelação como movimento liberador. Nessas circunstâncias, trabalho inicialmente com a capacidade e a disposição do paciente para esse sim. Com esse objetivo faço às vezes com o paciente o seguinte exercício. Coloco diante do paciente sentado ao meu lado representantes de seus pais, primeiro o pai, depois a mãe, à esquerda do pai. Estabeleço a distância, de modo que o paciente consiga suportar bem a proximidade, mas suficientemente perto para que ele não possa fugir do olhar deles. Quando necessário, coloco ainda atrás dos pais os avós e também os bisavós. Constelações familiares e o caminho da cura, Stefan Ausner 21. É possível perceber se já está completa a configuração dos antepassados aposicionados ou se ainda falta alguém. Então aguardo calmamente que o paciente olhe para seus pais. Quando ele se mostra resistente, peço ao grupo dos representantes que se aproximem passo a passo, na medida em que o paciente ainda consiga tolerar essa proximidade. Mais cedo ou mais tarde, quando ele entra em contato visual com os seus antepassados e realmente os encara, é forçado a reconhecer que não pode sustentar o não à sua família e que não lhe resta escolha em relação à sua origem. Dessa confrontação nasce, muitas vezes, um movimento salutar em direção aos pais, e por meio da aceitação da família e de sua história, também um sim à própria vida e ao próprio destino.
A partir da conexão com a família e com os antepassados, o paciente adquire a força para encarar o que o pesa nele, em seguida, também para defrontar-se com a sua doença. A constelação seguinte, de uma paciente com uma doença autoimune, mostra como a rejeição aos pais envolve, como que inconscientemente, uma autorrejeição. A morte prematura dos pais, e eu sou sua filha. Paciente com pênfigo vulgar. A paciente de cerca de 45 anos sofre de pênfigo vulgar, uma doença autoimune das mucosas, que ficam muito delgadas e sensíveis e frequentemente sangram. A paciente apresenta-se rígida, irradiando pouca feminilidade. Ao sentar-se ao meu lado, observa-me com muita reserva e desconfiança. Aguardo algum tempo, em seguida, por um impulso interior, come sua entrevista com esta pergunta: você está com raiva de quem? Ela me olha espantada, mas responde imediatamente: de minha mãe. Em minha imagem essa resposta só explica parte de sua raiva, e continua a perguntar: e de quem mais? A resposta também vem de imediato: de meu pai. A pergunta por acontecimentos na família de origem revela que a paciente perdeu o pai aos 9 anos e a mãe 3 anos depois. Ela nasceu na Argentina e vive na Espanha desde seus 20 anos. Sintonizando-me na posição de seus pais, percebo haver um amor profundo entre eles e também pela filha. Para testar essa percepção, peço à filha que coloque em cena duas pessoas representando seus pais. Ela as posiciona a uma certa distância um do outro, voltadas para diferentes direções. Porém os dois representantes, por impulso próprio, voltam-se um para o outro, sorriem e abraçam-se ternamente. Depois de algum tempo desfazem o abraço e olham juntos para a filha. A paciente está visivelmente comovida e observa, espantada: jamais vi meus pais assim. Eu digo a ela: mas você nem sempre esteve presente. Ela é forçada a rir. Também os representantes dos pais disfarçam o sorriso, aproximam-se lentamente e se postam diante da paciente sentada ao meu lado. Ela fica cada vez mais intranquila em sua cadeira e evita encará-los. Volto-me para ela e digo: olhe para eles e diga: eu sou sua filha. Faço-a repetir essa frase várias vezes, até sentir que ela não apenas é repetida, mas vibra em todo o seu corpo. Eu sou sua filha e vocês são meus pais. Então ela própria se sacode, levanta-se e deixa-se abraçar pelos pais. Eles a abraçam por longo tempo e, constelações familiares e o caminho da cura, Stefan Ausner 22. Quando ela se desprende e os encara, digo a ela: olhe para eles e diga: sim. Ela olha primeiro o pai nos olhos e diz: sim, e então encara a mãe e diz: sim. Agora concordo do jeito como foi. Visivelmente liberada, ela me olha com um sorriso cordial e diz: obrigada. Numa rodada do dia seguinte ela comenta: ainda não sei dizer como me sinto. Parece-me que toda a minha vida está mudando agora. Jamais consegui ver meus pais numa luz positiva. Quando penso neles agora, sinto-me cheia de gratidão. Isso me dá uma sensação de vida que eu desconhecia. Quando nos defendemos ou nos recusamos a reconhecer o que nos pertence às vezes somos lembrados, por uma doença ou um sintoma, daquilo que excluímos. Nossa vida e nossa felicidade são marcadas pela atitude que adotamos diante de nossos pais e da história de nossa família. Quem se sente em sintonia com sua família pode assumir sua vida em plenitude e mais adiante, talvez, transmiti-la. O desejo insatisfeito de ter filhos. Um jovem casal sofre há anos com o desejo insatisfeito de ter filhos. A mulher sofreu 3 abortos espontâneos nos últimos 2 anos, todos eles entre a 7ª e a 10ª semana de gestação. Os exames clínicos realizados não apresentaram resultados relevantes que justificassem as perdas. Enquanto os interrogo, imagino-me como se eu fosse um filho de leis, e sinto um calafrio percorrendo repetidamente o meu corpo. Essa sensação me leva a solicitar ao marido que inicialmente coloque em cena representantes para si mesmo e para sua esposa, e num segundo passo um representante para uma criança. O representante do filho sente-se mal, tem muito medo e não consegue suportar o olhar e a proximidade do pai.
Ele se afasta imediatamente dos pais e se dirige para trás do círculo de cadeiras dos integrantes do grupo. A pergunta por acontecimentos na família de origem do marido revela que ele nasceu na Romênia, de origem alemã. É filho único e desde 7 anos vive na Alemanha. Questionado se poderia explicar o medo do representante da criança, sacode a cabeça negativamente. Sua ex-esposa, contudo, reage emocionada e com lágrimas nos olhos conta que seu marido é o único filho vivo de sua mãe, que abortou 6 filhos antes do nascimento dele. Essa informação aterroriza o representante da criança que se afasta ainda mais, até tocar com as costas a parede do recinto. Peço a um participante do grupo que se coloque atrás do representante do marido, como representante de uma criança abortada. Depois de algum tempo esse representante pousa a mão amigavelmente no ombro do representante do marido, o seu irmão, e este delicadamente encosta-se a ele. Essa mudança desperta a curiosidade do representante do filho do casal, que agora consegue olhar para o pai. Este está incrivelmente mudado. A palidez e a tristeza desapareceram de seu rosto. Sente-se visivelmente bem com o irmão às suas costas. Peço a um outro participante do grupo que se coloque atrás dos dois. O representante do pai permanece inicialmente reservado, mas o representante do irmão alegra-se com um novo representante. O interesse do representante do filho do casal é grandemente despertado, e ele dá um novo passo na direção do pai. Nesse ponto pergunto ao paciente se ele gostaria de assumir o seu lugar na constelação. Ele hesita, mas finalmente levanta-se e toma o seu lugar. Quando o representante da criança abortada pousa suavemente a mão em seu ombro, o paciente empalidece, fecha os olhos e faz menção de desmaiar. Na medida em que o incito a manter os olhos abertos, ele consegue preservar suas forças e manter-se de pé em seu lugar. Passo a passo, peço a mais 4 participantes que, representando as demais crianças abortadas, coloquem-se atrás do paciente. Pode-se ver claramente que isso é extremamente penoso para ele. Ele respira com dificuldade, mas depois de algum tempo consegue, mesmo com 6 representantes de seus irmãos abortados, olhar para o seu próprio filho. O grande desafio para o paciente foi o de quebrar a lealdade para com os irmãos mortos, e na presença deles e com o seu toque, assumir a própria vida e com energia olhar para sua vida, sua mulher e seu filho. Recomendo ao casal que por algum tempo não comentem a constelação e voltem imediatamente para casa, com uma indicação bem clara: onde existe uma vontade, também existe um caminho. Cerca de 10 meses depois desse trabalho, recebi do casal uma participação de nascimento com o comentário adicional de que esse era o esplêndido resultado da constelação. 4 anos mais tarde, o casal me consultou em assunto relacionado à saúde de sua criança. Aproveitei a oportunidade para pedir-lhes que me comunicassem como eles tinham vivenciado o trabalho da constelação. Enviaram-me as seguintes linhas: Constelações familiares e o caminho da cura, Stefan Ausner 23 Relatório da vivência da mulher. Durante a constelação e imediatamente depois dela fiquei muito aliviada e feliz com a solução encontrada. Ela reforçou o amor pelo meu marido. Apesar disso, quando engravidei fiquei muito preocupada e ansiosa nos primeiros meses. Porém, passado o prazo crítico, minha confiança foi crescendo e tive uma gravidez muito bonita. Depois do nascimento também pensei muito nos meus outros filhos e muitas vezes fiquei triste por não ter podido conhecê-los. Mas agora tudo está muito melhor e já não sofro quando penso neles. A vivência do marido. Durante a constelação da relação do casal eu estava inicialmente muito tranquilo. A seguir, quando você introduziu os 6 filhos abortados de minha mãe, senti-me tomado por um sentimento de angústia. De repente vivenciei a constelação como um imprevisível assalto que eu absolutamente não esperava. Primeiramente tentei reprimir os meus sentimentos, mas finalmente eles irromperam. Por um breve tempo eu me envergonhei de minha intensa reação, mas fiquei aliviado no final da constelação. Em relação a isso, surgiu em minha vida um sentimento de felicidade que perdura até hoje. 4.4.2.2 Antes doente do que só,
o amor primário da criança. Uma outra percepção resultou de numerosas experiências com constelações de doenças e sintomas, e de relatos de pacientes quanto aos efeitos desses trabalhos sobre o processo da doença. A manifestação frequente de sentimentos e reações por representantes de elementos abstratos nas constelações, tais como sintomas e doenças, permite concluir que esses personagens, na maioria das vezes, estão representando membros da família cui foram excluídos. Quando, num passo ulterior, representantes dessas pessoas são colocados em cena, recebem dos pacientes o seu lugar e experimentam o respeito que lhes é devido. Os representantes dos sintomas ou das doenças muitas vezes sentem que são supérfluos e não mais necessários. Geralmente sentem também a necessidade de se retirarem da constelação. Da parte do sistema familiar, parecem ter sido restabelecidos o equilíbrio e a ordem. A partir dessa perspectiva poderiam ser criados os pressupostos para uma cura do paciente. Essas luzes obtidas na constelação sobre as origens, frequentemente transgeracionais, de suas doenças e sintomas são consideradas por muitos pacientes como um processo de alcance muito profundo e liberador. Contudo, experimentei muitas vezes que o efeito curativo desse processo foi muitas vezes menor do que o esperado, ou que um sintoma que desaparecera logo após uma constelação retornou depois de algum tempo. A questão em cada um desses casos é em que medida faltou algo liberador na perspectiva do sistema familiar ou algum ato pessoal do paciente. A experiência me ensinou que um potencial importante reside na responsabilidade pessoal e nas possibilidades do paciente. A esse respeito, o exemplo seguinte do trabalho numa constelação foi para mim uma vivência reveladora e me deu forças para fazer convergir o foco, cada vez mais, para o processo interior do paciente. A cobrança, ainda que você morra, não receberá mais nada. Paciente com câncer dos ossos e metástases no pulmão, o paciente em questão era um médico. Devido a um câncer ósseo na perna direita, ele tinha sido operado várias vezes e usava uma prótese bem visível. Apesar da quimioterapia e da radioterapia, não havia sido possível deter o câncer. Na ocasião tinham sido diagnosticadas metástases na metade de um pulmão e o paciente sofria com reincidentes pneumonias. Sua mulher e seus 2 filhos ainda jovens o acompanhavam no grupo. Eu ignorava que, devido ao agendamento de uma sessão de radioterapia, ele pretendia participar dos trabalhos do grupo apenas no primeiro dia. Depois de uma breve conversa inicial, em que ele menciona que seus pais ainda eram adolescentes quando ele nasceu, peço-lhe que escolha representantes para si mesmo, seu pai e sua mãe. Ele os posiciona em sua interrelação, e nós introduzimos ainda um representante para sua doença. Pelas reações dos representantes revela-se a existência de uma associação entre a doença e a mãe do paciente. Novas perguntas não fornecem, contudo, informações relevantes que façam progredir o trabalho. O paciente ressalta que tem agora e sempre teve um excelente contato com a mãe. A constelação fornece apenas poucas e vagas indicações sobre o quadro de fundo da doença, e a reduzida disposição do paciente para envolver-se numa entrevista mais aprofundada leva-me a interromper a constelação nesse ponto. O paciente reage à interrupção inicialmente com irritação, e no final do dia ressalta que ele e sua família Constelações Familiares e o Caminho da Cura, Stefan Ausner 24 tinham investido muito para comparecer ao seminário. E que ele está decepcionado. Eu lhe asseguro que continuaria o trabalho no dia seguinte, caso o que ele havia experimentado lhe revelasse novos aspectos. Ele objeta que precisa voltar para casa naquela noite devido a um agendamento importante em seu tratamento. Eu repito que ele tem todas as possibilidades, e que a decisão cabe a ele. No dia seguinte ele comparece. Sua família voltou para casa, o que o deixa visivelmente mais descontraído. De um modo geral está mais contido e centrado. Resolvo repetir a constelação de sua família de origem. Como tinham chegado ao grupo alguns novos participantes, peço ao paciente que escolha representantes apenas entre eles, pois não haviam assistido à constelação da véspera. A nova constelação apresenta uma imagem muito semelhante à da anterior, movimentos caóticos dos representantes, um segredo envolvendo a mãe e pouco potencial para uma solução. Assim,
torna a pedir ao paciente que fale de sua mãe e de sua relação com ela. Na véspera ele dissera que tinha um bom contato com a mãe. Na nova conversa somos informados de que ela não tem conhecimento da doença dele. Aí se encontra a chave. Quando lhe pergunto como isso é possível, ele responde que desde a sua primeira cirurgia está evitando encontrar-se com sua mãe. Telefonam-se diariamente e falam de tudo, exceto da doença. Ouvindo essa informação, peço à representante da mãe que se coloque diante do paciente, e o exorto a dizer-lhe: querida mamãe, veja, estou muito doente. Ao contrário da reação que se espera de uma mãe, de dedicar-se ao filho gravemente enfermo, a representante da mãe dá alguns passos vacilantes para trás, sentindo vertigem e fazendo esforço para permanecer de pé. Esse movimento mostra que ela está sobrecarregada e não tem condições de dar assistência ao filho. Dentro de mim soa, de repente, uma frase da mãe para o filho, e sugiro à representante dela que a diga: meu querido filho, ainda que você morra, não receberá mais nada. Essa frase abala o paciente. É como se ruísse nele um castelo de cartas. Percebe-se claramente que depois dessa intervenção seu corpo precisa reorganizar-se. A representante da mãe sente-se bem e correta depois de dizer essa frase. Recuperou a posse das forças, mantém o distanciamento em relação ao filho e ressalta novamente que lhe deu tudo o que podia e não tinha mais nada para dar-lhe. Ouvindo as palavras da mãe, o paciente começa a chorar. Cuidadosamente o enlaço com um dos braços e por algum tempo o abraço em sua dor. Depois que ele se acalma em meus braços, consegue olhar a mãe nos olhos, consentir no seu vínculo com ela e agradecer-lhe pelo que dela receberá. Com a aceitação e o agradecimento se estabelece uma profunda paz entre mãe e filho. Emocionado e aliviado, o paciente volta ao seu lugar. Cerca de meio ano depois desse trabalho, a organizadora desse curso de constelações, Susan Ufelder, recebe uma carta agradecida do paciente. Ele escreve: as tomografias computadorizadas de minha perna e de meu peito não acusaram coisa alguma. Quero agradecer de todo o coração por tudo que fizeram por mim. Seja qual for a razão, as medidas médicas aplicadas tiveram finalmente êxito. Uma possível influência do trabalho da constelação permanece sem esclarecimento. Em agosto de 2006, cerca de 2 anos após a constelação, reencontro Susan Ufelder durante um curso de formação. Ela conta que teve contato com o paciente e que ele estava muito bem. Tinha reestruturado sua vida e abandonado a profissão médica. Tornará-se um profissional autônomo e abrirá uma agência imobiliária. A constelação evidenciou a força curativa que pode residir numa atitude de reconhecimento do filho diante de seus pais e de suas próprias possibilidades e limitações. Nesse processo de solução não foi importante o envolvimento da mãe, essencial foi a mudança de atitude do filho em relação a ela. O ocultamento da doença pode ser considerado como uma forma de desrespeito, que aliás ficará patente no diálogo inicial com o paciente, quando chamou seus pais de adolescentes. Orientação pelo sistema, orientação pelo cliente. Esse depoimento do paciente e outros depoimentos similares recebidos depois de constelações modificaram meu modo de trabalhar com elas. Se inicialmente eu centrava meu trabalho nos envolvimentos transgeracionais, como o quadro de fundo das doenças, e em sua solução, hoje minha atenção durante o processo da constelação converge principalmente para o paciente e para sua atitude potencialmente causadora de doença, bem como para suas possibilidades de mudança. Meu amigo Dali Susterman disse certa vez, quando assistia a um curso de constelações para doentes: Constelações familiares e o caminho da cura, Stefan Ausner 25 e o use de person to change the system, not the system to change the person. Você deve usar a pessoa para mudar o sistema, não o sistema para mudar a pessoa. Eu só posso confirmar essas palavras. Justamente porque somos parte do sistema, temos uma influência, apesar de limitada, sobre o sistema como um todo. Em um de seus textos, Bert Hellinger utiliza o termo spiorão no sentido de liberdade de movimento. Um discípulo perguntou a um mestre: diga-me, o que é a liberdade? Que liberdade? Perguntou-lhe o mestre. A primeira liberdade é a estupidez.
Lembra o cavalo que relinchando derruba o cavaleiro, só para sentir depois o seu pulso ainda mais firme. A segunda liberdade é o remorso. Lembra o timoneiro que, após o naufrágio, permanece nos destroços em vez de subir no barco salva-vidas. A terceira liberdade é a compreensão. Assemelha-se ao caule que Cibeá lança com o vento e, por ceder onde é fraco, permanece de pé. Isso é tudo? Perguntou o discípulo. O mestre retrucou: algumas pessoas acham que são elas que buscam a verdade de suas almas. Contudo, é a grande alma que pensa e procura por meio delas. Como a natureza, ela pode permitir-se muitos erros, porque está sempre sem esforço substituindo os maus jogadores. Mas aquele que a deixa pensar ela concede, às vezes, certa liberdade de movimento. E, como um rio que carrega um nadador que se deixa levar, ela o leva até a margem, unindo sua força à dele. No centro sentimos leveza. Cultrix, P53S. Liberdade pessoal e escolha. Não temos escolha no que toca a nossos pais e a história da família a que somos vinculados, e também estamos subordinados às forças ordenadoras da consciência coletiva desse sistema. Contudo, por meio da atitude que adotamos diante das pessoas que nos pertencem, em face de sua vida e de seu destino, temos uma influência sobre a medida em que permanecemos presos nesses laços ou então vinculados a eles de modo positivo, livres, dentro de nossas possibilidades, num grau maior, autodeterminados. Seguramente cada indivíduo recebeu algo de seus pais e também sente que algo lhe falta da parte deles. Entretanto, está ao alcance de cada um aquilo a que pode conectar-se. Quando ele consegue olhar para o que recebeu, sente que recebe uma dádiva e que depois também terá algo para dar. Enquanto permanece reivindicando e fixado no que deixou de receber, provavelmente se sente enganado pela vida e pelos pais. Então sente-se mal e carente, e posteriormente não estará disposto ou não terá condições para doar. Essa atitude leva muitos à depressão. Estar em sintonia com os pais significa assumir o que se recebeu e renunciar ao que não se pôde receber. Isso é uma autêntica renúncia, pois ninguém pode substituir os pais. O pai não pode substituir a mãe não pode substituir o pai, os pais adotivos ou de criação não podem substituir os pais biológicos. Nem mesmo os companheiros de vida podem preencher essas necessidades, e muitos filhos sofrem com as projeções inconscientes de seus pais quando são forçados a substituí-los, parentificação. Também o exemplo seguinte mostra a força do amor primário da criança e o potencial liberador que reside no reconhecimento do próprio destino. Nesse particular, ao fazer constelações com doentes, tenho observado que muitos pacientes, em sua doença ou em seu sintoma, estão inconscientemente presos a um anseio infantil e apegam-se a ele por uma profunda necessidade de pertencer. Eles vivem e sofrem na esperança de obterem de seus pais uma proximidade e um afeto maiores do que os pais podem lhes dar. Portanto, o processo da cura exigiria abrir mão desse anseio de proximidade com os pais e, harmonizando-se com eles e assumindo a responsabilidade por si mesmo, crescer na autonomia de um adulto. A esperança do paciente em satisfazer esses desejos infantis poderia ser considerada, num sentido mais amplo, como um processo inconsciente que leva a uma doença. A carência. Você precisa deixar sua mãe partir. Paciente com distrofia de Sudeck, uma mulher com deficiência para andar conta que nasceu de um parto difícil, após o qual foi separada de sua mãe e por 3 semanas internada numa clínica. Sua mãe ficou chocada com o aspecto deformado da filha devido ao parto com campanula de sucção e fórceps, e vivia repetindo como lhe foi difícil aceitar a filha. Constelações familiares e o caminho da cura. Stefan Ausner 26. Durante o esclarecimento da questão da paciente, pode-se sentir claramente que ela tem um anseio por proximidade e apoio, e nessa situação projeta no terapeuta sua carência. Assim sendo, começo pedindo ao paciente que coloque em cena 2 pessoas, uma mulher para representá-la e um homem para representar-me. A representante da paciente apoia-se imediatamente no meu representante, encosta a cabeça no ombro dele e chora. A projeção sobre mim, como se fosse um dos pais, é também entendida pela paciente, e peço a 2 participantes do grupo que se disponham a representar os pais dela.
Introduzo ambos na representação e os coloco atrás da representante da paciente, a certa distância, dispensando de seu difícil papel o meu representante, que fica visivelmente aliviado. A representante da mãe não mostra interesse nem sentimento por sua filha. Pode-se notar com clareza como isso é difícil para a paciente, mas ela não consegue exteriorizar sua dor e reprime toda emoção. Nesse ponto resolvo interromper o trabalho e momentaneamente limito-me a deixar a paciente em contato com a sua carência. Na manhã seguinte a paciente relata que desde a constelação da véspera ela se sente fisicamente cada vez pior. Em sua dor sente-se abandonada e perdida, sem conseguir esquecer a imagem da mãe afastando-se dela. Sua resistência contra essa imagem é manifesta. Então eu lhe digo com uma voz calma, porém firme: você precisa deixá-la partir. O olhar resignado da paciente crava-se no chão. Depois de algum tempo ela sacode a cabeça e bate raivosa com o pé no chão, deixando-me perceber que não concorda com a minha afirmação. Peço à pessoa que representou sua mãe na véspera que se coloque diante da paciente sentada ao meu lado. Esta continua olhando para o chão, e novamente a representante da mãe se afasta da filha. Quando a paciente começa a chorar baixinho, eu exijo dela: olhe para sua mãe. Olhe-a nos olhos. Lentamente ela ergue o olhar, porém sua mãe imperturbável olha pela janela. Antes que eu possa dar outro passo, a paciente deixa-se cair da cadeira ao chão, abraça as pernas de sua mãe e começa a soluçar dramaticamente em alta voz. Para a representante da mãe isso é intolerável. Ela procura repelir a paciente e livrar-se do abraço que a prende. Quando ela se solta violentamente do abraço da filha, esta grita de dor e de raiva. A representante da mãe recua 2 passos e sem se importar deixa a paciente jazendo no chão. Esta não aceita a reação de sua mãe e começa a rastejar em sua direção. Como mal pode usar as pernas, arrasta-se com as mãos, centímetro a centímetro, na direção da representante da mãe. Esta permanece centrada, calma e forte, olhando imperturbável pela janela. A paciente move-se com todas as forças e altos soluços em sua direção. Finalmente alcança e toca os seus pés com a ponta dos dedos. Entretanto, a outra recua mais uma vez, e de novo a paciente chora de dor e novamente tenta segui-la. Como esse movimento não evoluir, fica claro para todos os presentes que o trabalho deve ser interrompido. Dispenso do seu papel a representante da mãe e anuncio ao grupo um intervalo de meia hora. A paciente continua deitada no chão, chorando mansamente. 2 participantes do grupo fazem menção de ajudá-la a levantar-se, mas eu os impeço sem que a paciente o perceba. É claro para mim que com sua ajuda iriam prejudicar a intervenção do corte. De acordo com minha percepção, o primeiro passo liberador é harmonizar-se com a mãe, tal como ela é, portanto, comporto-me como ela e também peço ao grupo que não a ajude. Assim saímos para o intervalo. Tensos e abalados, os participantes deixam o recinto do grupo e se dirigem para o terraço ao ar livre. Para espanto de todos nós, depois de uns 20 minutos a paciente chega ao terraço com uma expressão irradiante e sem o bastão. Vem diretamente ao meu encontro e agradece. Todos nós presenciamos, impressionados, como ela consegue caminhar sem o bastão. Com muito orgulho ela nos informa: esta é a primeira vez, há anos, que saio de uma casa sem um apoio para andar. Cerca de 1 ano após a constelação, recebo da paciente o seguinte relato: o inverno e o verão de 2004 foram para mim uma época péssima. Fisicamente eu estava muito mal, e durante 6 meses precisei de remédios para as inflamações e dor e S. Por 2 vezes estive internada num hospital, mas nada ajudou ou trouxe alívio. Embora os médicos dissessem que eu estava a caminho da cura, eu sentia dores insuportáveis no quadril, nos calcanhares e nos pés. Precisava usar um bastão com 3 pés e apoiar-me nele para poder caminhar, penosamente com dores, pelo menos alguns passos. Estava tão desesperada que resolvi fazer uma constelação familiar. Desde o início do curso me inscrevi para um trabalho e fui a primeira a me apresentar. Quando me sentei ao lado do terapeuta, ele olhou longamente para mim sem dizer uma palavra.
O olhar tranquilo e sereno me trouxe uma profunda paz. Depois de poucas perguntas ele disse finalmente, escolha um representante para constelações familiares e o caminho da cura, Stefan Ausner 27 você e outro para mim, e coloque-os em cena, em relação recíproca. Eu fiquei surpresa, mas fiz como me foi dito e posicionei os dois, um de frente para o outro. Pouco depois, por impulso próprio, minha repre, sentante se aproximou do representante do terapeuta, colocou a cabeça em seu ombro e começou a chorar. Depois, muito lentamente, ela se abaixou até o chão e, continuando a chorar, abraçou o representante do terapeuta. Stefan Ausner me perguntou, você acha que temos uma boa base para um trabalho terapêutico? Estava claro para mim que não podia continuar assim, e então eu respondi, não, está parecendo uma relação entre uma criança e seu pai ou sua mãe. Stefan concordou com um aceno de cabeça, dirigiu-se ao representante dele, agradeceu e dispensou-o do papel. Então escolheu um homem e uma mulher como representantes de meus pais e os introduziu na constelação. O representante de meu pai voltou-se amorosamente para minha representante, enquanto a representante de minha mãe parecia indiferente e finalmente se afastou. Quando vi a reação de minha mãe senti um calafrio, e minha representante sentiu o mesmo. Ela parecia desesperada, chorou e disse, estou me sentindo mal, com muito frio. Tenho a sensação de estar morrendo. Todos os meus membros estão entorpecidos. Assim ela ficou ali, chorava e tremia e chorava. Então ela disse também, é demais, tudo isso é demais. Essas frases me emocionaram muito, pois durante toda a minha vida vivi com esse sentimento, de que era demais. Nesse ponto Stefan resolveu interromper o trabalho. Ele diz, e quero deixar assim neste momento, e amanhã continuaremos o trabalho. No dia seguinte, quando me sentei no círculo com os outros participantes, contei que não tinha passado bem a noite, que me sentia muito triste e inquieta. Stefan não disse nada, mas fez uma coisa que mudou a minha vida. Tomou a representante de minha mãe, colocou-a diante de mim e disse, olhe para ela, olhe-a nos olhos. Isso eu acabei fazendo. Então tudo aconteceu como se fosse impulsionado por algo além de mim. Eu caí de joelhos, esqueci minhas dores, abracei os joelhos da representante de minha mãe, pressionei minha cabeça em seu colo e gritei, mamãe. Minha querida mamãe. Minha mamãe, como é bonito estar tão perto de você e apertá-la contra mim. Minha querida mamãe, ó, minha querida mamãe, gostaria de permanecer para sempre com você, no seu coração, no calor de seu abraço. Contudo, logo entendi, mas, você não me abraça, mamãe. Suas mãos não mostram nenhum carinho e suas pernas. Meu Deus! Elas estão duras como pedra. Agora você está se afastando como ontem, mas não faz mal. Basta-me estar com você. Deixe-me ficar com você. Preciso de você, mamãe. Deixe-me apenas ficar com você. Porém suas mãos, duras como garras, me seguram com violência, com rejeição, e me afastam dela. Não, não, não. Um grito único, profundo, infinito. E a morte, eu tinha a impressão de que, junto com suas mãos que me separavam dela, minha vida também se afastava de mim. Então, o nada. Nenhum pensamento, nenhuma emoção. Fiquei estendida no chão. Por um longo tempo, que me pareceu sem fim. Depois desse fim de semana não fui mais a mesma pessoa. Entendi que meu sofrimento estava também condicionado por esse anseio por estar perto de minha mãe. Minha mãe tinha feito a maior coisa por mim, dando-me a vida. E agora minha tarefa era agradecer-lhe e honrá-la por isso, o que eu então já conseguia fazer. O que espantou a todos, especialmente a mim, foi que na sexta-feira eu cheguei cheia de dores e só consegui andar com um grande esforço e no domingo eu voltei quase sem dores, e realmente, conseguia me mover quase num ímpeto. Quero ainda ressaltar aqui que isso ainda perdura. Depois desse difícil trabalho fui melhorando a cada dia, até que consegui andar sem apoio, e passei um verão maravilhoso.
No contexto do trabalho com constelações numa clínica para doentes psicossomáticos, fui ainda procurado por outros pacientes que sofriam da distrofia de Sudeck. Como me disse um médico ali atuante, na anamnese de suas famílias revela-se frequentemente uma separação prematura dos pais, geralmente logo depois do nascimento. O trabalho da constelação com esses pacientes também se caracterizou pela tomada de contato de cada um com suas próprias forças e possibilidades, assumindo a responsabilidade por si mesmo e abandonando atitudes de queixa. O amor cego da criança pelos pais, que tem o potencial de levar a doença, é dirigido para ela mesma e não constelações familiares e o caminho da cura, Stefan Ausner 28 para os pais. Se a criança doente olhasse nos olhos dos pais, não poderia pegar-se da mesma forma a doença, pois precisaria reconhecer que também os pais amam e não querem que seus filhos sofram. O exemplo seguinte também mostra que as crianças estão dispostas a dar sua vida por seus pais. Por você. E por você. Paciente com câncer de mama e metástases no pulmão, no fígado e nos ossos. No contexto do Congresso Internacional do Câncer em Madrid, uma mulher de uns 45 anos inscreve-se para um trabalho de constelação. Sua doença básica é o câncer de mama. Atualmente ela apresenta metástases no pulmão, no fígado e nos ossos. Em face do diagnóstico clínico, digo francamente a ela não estar certo de que o trabalho da constelação será conveniente para ela. Tanto ela quanto eu devemos reconhecer que a morte pode estar próxima e talvez eu não deva interferir num eventual movimento de sua alma em direção à morte. Ela entende e declara-se de acordo. Com essa concordância de sua parte sinto-me disposto a trabalhar com ela. A paciente vive só e não tem filhos. Em sua família de origem é a mais nova de 4 irmãos. Os dois primeiros, um irmão e uma irmã, morreram com poucos dias de vida. Com o outro irmão, 8 anos mais velho, ela não mantém contato. Seus pais se separaram, ambos estão gravemente enfermos e são assistidos em asilos. A partir da sensação de que entre a paciente e seus pais possa ainda haver algo aberto que os esteja impedindo de viver e de morrer, peço à paciente que coloque representantes para seu pai, sua mãe e para si mesma. O pai e a mãe ela posiciona muito distantes entre si. A representante da paciente é colocada um pouco atrás do pai, olhando ambos para a mesma direção. A representante da mãe olha horrorizada para o chão diante de si, chora e treme com todo o corpo. Provavelmente está olhando para os 2 filhos que morreram com poucos dias de vida. O representante do pai está indiferente e fixo o olhar em algo distante à sua frente. A representante da paciente respira com dificuldade. Há uma pergunta sobre os seus sentimentos. Responde: tenho muito medo de meu pai. Não me atrevo a encará-lo. Interrogo a paciente sobre outros acontecimentos na família. Ela conta que seu pai abusou dela sexualmente. Antes de casar-se com a mãe, o pai morou na Alemanha como trabalhador estrangeiro. Aí passou vários anos na prisão por ter apunhalado e morto um alemão numa briga num bar. Entre mentes, a representante da mãe cai de joelhos e, cansada de chorar, estira-se no chão. A representante da paciente contorna cuidadosamente o representante do pai e se aproxima da mãe. Quando a vê imóvel no chão, retrocede lentamente ao seu lugar e se vira. O representante do pai continua de pé, sem alteração. Eu olho longamente para a paciente e ouço em mim, repetidas vezes, a pergunta: quem deve morrer? Quando a pronuncio em voz alta, a paciente pergunta, cuidadosamente, eu. Eu respondo, acho que é o pai. E quem está fazendo isso? Ela olha para mim interrogativamente, mas no fundo de seu olhar julgo ver que ela sabe, e expresso a minha suposição, você. E você sabe disso? Ela baixa o olhar e diz, após um momento de silêncio, não sei o que devo fazer. Respondo, não sei se podemos fazer alguma coisa pelo seu corpo, mas talvez possamos fazer por sua alma. Durante a nossa conversa, a representante da paciente foi tomada por uma crescente agitação. Mostrando dificuldade para ficar de pé, senta-se no chão.
Muito lentamente, deita-se afinal de costas, fecha os olhos e cruza as mãos sobre o peito, jazendo em paz como num túmulo. Depois de um momento de silêncio percebo, como na alma da paciente, as palavras, por você. Que eu ando as ouço cada vez mais alto, dirijo-me à representante da mãe e peço-lhe que olhe para sua filha. Para a paciente digo, olhe para sua mãe e lhe diga, por você. Ela o diz. Continuando, sugiro a ela, e agora olhe para o pai e diga, e por você. Ela diz isso também ao pai. Então a representante da mãe levanta-se e vem até a paciente, que está sentada ao meu lado. Ambas se encaram longamente com um olhar profundo, começam a chorar e se abraçam com lágrimas. Quando o representante do pai ouve o choro, olha para ambas, aproxima-se delas e abraça a mulher e a filha. Nós todos Constelações Familiares e o Caminho da Cura, Stefan Hausner 29 ficamos sentados em silêncio e damos todo o tempo ao processo de reconciliação. Com isso termina o trabalho. No intervalo depois da constelação, um médico que assistia ao curso vem falar comigo e diz que esse trabalho o emocionou muito. Há muitos anos ele trabalha na assistência a moribundos num asilo para crianças de rua no Brasil. Ele diz ser difícil imaginar o que muitas dessas crianças passaram na vida, e como sofreram até a morte, durante muitos anos, nas mãos de seus pais ou de outros familiares. Contudo, no dizer desse médico, quase todas essas crianças, no momento em que deixavam a vida, só tinham um anseio, seus pais. Uns 4 meses depois dessa constelação encontro-me com um colega num curso de formação. Ele tinha aconselhado aquela paciente a assistir ao congresso e a inscrever-se para um trabalho. Disse-me que ela continuava viva. Além do tratamento médico, ela fazia com ele um acompanhamento psicoterapêutico e tomava remédios complementares. Como seu terapeuta, sentiu que o trabalho da constelação foi um passo muito útil, e que depois dele a paciente ficou bem mais tranquila e descontraída, o que favoreceu muito a terapia com ele. 1 ano depois eu soube que a paciente falecera recentemente. O terapeuta acompanhou-a até poucas semanas antes da morte. Ele disse que, apesar de sua grave doença, ela viverá bem seu último ano de vida. 4.4.2.3 Por fora é como por dentro, a correspondência dos sintomas embaixo é como em cima, e por fora é como por dentro. Paracelso Desde minha formação em medicina natural fiquei impressionado com a doutrina dos sinais 2 com Paracelso. Doenças e remédios são olhados e a partir de suas aparências externas deduzem-se suas conexões. Também no trabalho das constelações com doentes, uma ponderação cuidadosa de analogias e correspondências fornece muitas vezes indicações valiosas. Os temas excluídos nas famílias muitas vezes vêm à tona com uma espantosa concordância e repetição de temas de vida, doenças e sintomas que persistem por várias gerações. A falecida irmã do pai, paciente com problemas dentários, num círculo de trabalho sobre constelações sistêmicas, uma paciente relata um problema com seus dentes. Ela e os dentistas se desesperam porque sua alta sensibilidade nessa área provoca constantes dificuldades. Há vários anos, diversos dentistas tentam curar os focos remanescentes e prover o maxilar com uma adequada reposição de dentes. Contudo, a intolerância a materiais de próteses e sucessivas inflamações provocam permanentes complicações. Na expressão da paciente, seus dentes sempre foram um problema. Na constelação revela-se uma identificação da paciente com a irmã mais velha de seu pai que, antes de completar 3 anos, morreu de meningite devido a uma complicação causada por uma infecção dentária. Sobre essa irmã do pai nunca se falou na família. Por um acaso, a paciente soube da história dessa tia numa conversa com sua mãe. Na constelação que fizemos, ninguém olhava para a representante da criança morta, exceto a representante da paciente. A criança havia sido sepultada anonimamente no jazigo da família dos avós, e sobre ela nada mais se falou. Além de uma semelhança no sintoma ou no órgão afetado, às vezes se manifesta também uma correspondência na dinâmica. Assim, por exemplo, tratando-se de enfermidades autoagressivas,
pode-se pensar, além de outras dinâmicas familiares, na incompatibilidade de forças que normalmente estão juntas, mas que não podem ou não devem ser integradas. A bênção REC usada pelo bisavô, paciente com lúpus eritematoso, como exemplo de uma dinâmica numa doença autoimune, menciono aqui a constelação de uma paciente afetada por lúpus eritematoso, uma doença autoimune do tecido dos vasos e ligamentos. Com o rubor típico 2, a doutrina dos sinais é a doutrina dos sinais da natureza que, como marcos externos, apontam para semelhanças, parentescos e conexões internas. Ela se baseia num pensamento cósmico sobre correspondências e pode ser encontrado em todo o mundo na maioria das doutrinas sobre cura. Nota do autor, citando a Wikipédia. Constelações familiares e o caminho da cura, Stefan Ausner 30 na pele do rosto e inflamação das articulações. Essa paciente era natural de Jujuy, uma província do noroeste da Argentina. O representante da doença, introduzido na constelação, afastou-se quando a paciente reverenciou sua avó, que havia se casado com um espanhol. Para essa união ela não teve a bênção do pai, e após o casamento ele expulsou a filha como traidora. O representante desse bisavô da paciente, inicialmente rancoroso, abrandou-se quando a representante de sua filha lhe mostrou na constelação a sua bisneta. Disse então que tivera muito medo em relação à sua filha, e também temera que se interrompesse a sequência das gerações. Por impulso próprio a paciente prometeu ao avô honrar a herança de seu povo. Incompatibilidades ideológicas, religiosas ou étnicas, resultantes de oposições básicas entre a família do pai e a família da mãe, geralmente só se manifestam a nível físico em identificações de netos ou bisnetos. De modo geral, pode-se observar que, quanto mais profundamente se radica o trauma ou conflito, tanto mais persistentes e duradouros são os possíveis efeitos que se manifestam nas gerações seguintes. Inversamente, quanto mais grave é a imagem da doença, tanto mais graves são, na maioria dos casos, os acontecimentos na história da família. Às vezes, o sintoma do paciente aponta também para um movimento ou uma atitude que o paciente está evitando. Em seus cursos, Bert Hellinger chamou repetidamente a atenção para a relação entre dores nas costas e a resistência do paciente em reverenciar um dos pais ou outro membro da família que tenha tido um destino especial. Nesse contexto, parece-me digno de menção o exemplo seguinte, de uma paciente que sofria de uma distonia cervical, enfermidade neurológica que, em decorrência de hiperatividade dos músculos do pescoço, leva a uma postura defeituosa da cabeça. A criança abortada, paciente com distonia cervical, uma mulher de cerca de 35 anos expressa, num grupo de constelações, o desejo de ter um relacionamento feliz e duradouro com um parceiro para constituir uma família. Contudo, em suas próprias palavras, ela sempre fica com um homem errado. Sem fazer outras perguntas, peço-lhe que escolha uma representante para si e um representante para um homem. Ela os posiciona frente a frente, a certa distância. A representante da mulher sente um forte puxão na nuca, é forçada a ceder ao movimento e sua coluna cervical se entorta numa rotação muito dolorosa para a direita. Quando a paciente vê a postura de sua representante, comenta assustada, sofri durante 15 anos de um torcicolo, exatamente com essa torção para a direita. Fui medicada repetidas vezes com toxina botulínica para relaxar as câimbras, até que certo dia, finalmente, os incômodos cessaram. Questionado como se sentia, o representante do Home M respondeu, estou inseguro, gosto dessa mulher mas acho-a também estranha. Essa afirmação e a incapacidade da representante da mulher em defender-se contra esse impulso de movimento extremamente doloroso só que a forçava a olhar para o chão por trás do próprio ombro, fazem-me perguntar à paciente se ela tinha perdido uma criança. Ela nega, mas percebo, logo após a minha pergunta, uma leve irritação em sua fisionomia. Isso me induz a manter o contato visual para sinalizar que não me fio completamente em sua resposta. A paciente percebe minha dúvida e relata, quando eu tinha 17 anos, engravidei. Meus pais eram contra esse homem, e também ele se sentia sobrecarregado com uma criança, então minha mãe providenciou para mim um aborto. Pergunto à paciente, em sua imagem, era menino ou menina?
Essa pergunta ajuda a mãe a entrar em contato com a criança. A paciente responde: um menino. Peço-lhe que escolha alguém para representá-lo. Ela escolhe um representante e o posiciona atrás de sua própria representante. Esta começa a chorar, vira-se, toma a criança nas mãos e a aperta nos braços. Com isso, a tensão no pescoço relaxa imediatamente. O representante do homem, visivelmente aliviado, pede a palavra e diz que a angústia que estava sentindo desapareceu de repente, quando se falou da criança. Desde o início havia percebido que algo faltava e no final da constelação ficou muito aliviado. Concluiu dizendo que não havia mais nada que perturbasse a relação. 4.4.3 Exclusão, aceitação e sintonia. Constelações familiares e o caminho da cura. Stefan Hausner 31. O importante é viver tudo. Rainer Maria Rilke. As constelações sistêmicas mostram claramente que muitos problemas, principalmente quando têm relação com a saúde, podem estar associados à exclusão de uma ou de várias pessoas, ou a acontecimentos relevantes na história da família. Por trás de uma exclusão consciente ou inconsciente existe, via de regra, uma sobrecarga emocional proveniente de uma experiência traumática ou uma decepção dolorosa. Na sobrecarga emocional, a exclusão é inicialmente um recurso para se preservar a vida. Frequentemente esse mecanismo passa a constituir um padrão condicionado e persiste sob a forma de projeções inconscientes sobre outras pessoas. Muitas dessas experiências dolorosas primárias levam mais tarde a julgamentos negativos, recriminações e cobranças. Todas elas atuam nos relacionamentos, separando ou ligando, e muitas vezes é por intermédio de uma doença que a pessoa envolvida é levada posteriormente a refletir e a mudar. Contrariamente aos efeitos das exclusões que amarram, enredam e limitam a vida, a sintonia, a aceitação e o reconhecimento são vividos como liberadores e salutares. Somente quem se harmoniza com o seu passado fica livre para o futuro. Quem luta contra o que passou permanece amarrado, quer se trate de sua própria vida, como uma perda, uma separação prematura dos pais ou uma decisão errada, quer se trate de algo que transcenda a sua própria pessoa e se relacione à história de sua família. As constelações sistêmicas com doentes sugerem que olhar para a própria vida muitas vezes não é suficiente para um alívio ou para a cura. A doença deve ser considerada em sua vinculação ao contexto transgeracional da família, e não deve ser considerada apenas como um acontecimento pessoal do paciente.